Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo vamos nos aprofundar nas leituras visuais. Quero apresentar alguns métodos e conceitos de leituras visuais, para que no decorrer dos vídeos possamos assimilar as leituras que faremos das imagens que serão apresentadas. Bom, como vimos, a leitura de qualquer coisa consiste na interpretação de símbolos. E os símbolos nada mais são que códigos que se apresentam de uma forma organizada. Tentem ler e interpretar a informação nesta tela. Os códigos estão misturados. Vou dar 10 segundos. Pode ser que alguns que sejam familiarizados com o assunto desvendem o código rapidamente. Agora vamos usar a codificação usando a leitura visual. Agora veja o código posicionado seguindo as regras da língua portuguesa. E vi na destra do que estava sentado sob o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Apocalipse 5:1. O livro de Apocalipse nada mais são que simbologias e códigos, e quem rompe os selos é o próprio leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, a raiz de Davi que venceu. Por isso que meu canal se chama Segredos Subliminares, porque eu tento compartilhar informações sobre o mundo espiritual. O selo era um tipo de lacre de cera vermelha, que impedia que um segredo fosse violado, e somente podia ser aberto por alguém que tinha autoridade para fazê-lo. Para quem não entende nada sobre simbologias, o livro da Revelação é um livro selado com 7 selos. Isso ocorre não apenas com o livro de Apocalipse, mas também na nossa comunicação que acontece no dia a dia. Eu quero que vocês entendam o simbolismo dos códigos e como eles podem ser usados para passar informações, como acontece na leitura visual. A Gestalt é uma palavra que vem do alemão e significa forma. A Gestalt, ou psicologia da forma, surgiu no início do século XX. Se você deseja aprender e melhorar a sua capacidade de leitura visual, estude sobre a Gestalt, a psicologia da forma. Estes são 2 desenhos muito usados pela Gestalt para exemplificar o seu método, mas há muitos outros. Nesses 2 objetos apresentados é possível perceber a dualidade ou multiplicidade do pensamento através da forma. A Gestalt, após sistemáticas pesquisas, apresentou uma teoria sobre o fenômeno da percepção, pois dependendo do seu ponto de observação da imagem, o sentido da figura muda. Para que venhamos compreender isso, vamos fazer alguns testes de leituras visuais. Veja essas 2 figuras. Olhe por algum tempo o quadrado amarelo. Depois, olhe para o quadrado vermelho. Observe como a figura muda de posição conforme mudamos o nosso ângulo de observação para com a figura. Existem muitas figuras que podem ter duplo significado. Observar essas figuras nos dá uma pista de como acontece a nossa leitura visual e como ela pode ser manipulada. Uma donzela ou uma bruxa? Uma árvore ou 2 animais? Saxofonista ou mulher? Garfo ou garrafas? Pato ou coelho? Veja agora essa imagem. Observe que nossa visão cria linhas imaginárias para completar o triângulo. Veja agora a dualidade dessa imagem da Lua. Veja também como é possível manipular a nossa visão criando ilusões de ótica. Essa imagem está parada, mas você vê ela em movimento. Veja agora outro exemplo. Olhe para a fechadura. Observe que essa imagem, quando é virada, adquire 2 significados. Uma hora ela é sapo, outra hora é cavalo. Por isso que é comum analisar certas imagens invertendo, pois seu significado subliminar pode estar oculto em outro ângulo, até mesmo em uma visão diagonal. Como vimos na leitura visual, a mente realiza a leitura na velocidade da luz. Porém, se você não sabe decifrar os códigos, você também não consegue fazer a leitura visual. Porém, essas imagens ficam registradas no seu subconsciente. Imagine esses códigos em um outro idioma. Certamente, muitos não conseguiriam ler. No entanto, a leitura visual é um código universal. Para entender isso, vejam essa placa de trânsito.
A cor vermelha já é um símbolo de alerta. E perceba que este símbolo pode ser lido por pessoas do mundo inteiro. Pensem na quantidade de palavras que seriam necessárias para escrever tal aviso. E considerem que uma pessoa que não é alfabetizada não conseguiria ler essa informação sem saber ler. Na escrita egípcia, por exemplo, ao invés de ser usado letras, eram usadas imagens. Em resumo, o que eu quero que vocês entendam é que as imagens é um tipo de idioma e nas artes visuais os códigos, ao invés de serem letras, são representações simbólicas. Eu poderia apenas escrever proibido gatos ou apenas usar essa placa. Das duas formas, a comunicação foi efetiva. Mas isso porque aprendemos que este símbolo significa proibido, pois sem isso não conseguiríamos fazer essa leitura visual. Por isso, a comunicação das leituras visuais exigem alfabetização. Você só sabe ler e interpretar um texto porque foi alfabetizado, de forma que aqueles que não sabem fazer leituras visuais não desvendam as mensagens, sejam elas através da arte ou de qualquer outro meio como a publicidade. Este é um assunto que rende muitos vídeos, mas eu quero que vocês estejam comigo até o final no que eu considero uma aula de leitura visual e simbologias. Assim vamos desvendar muitos códigos e mensagens secretas nas artes visuais. Porque para avançarmos nesse estudo, precisamos compreender o funcionamento da nossa mente e dos nossos olhos. O nosso cérebro trabalha com 2 hemisférios. Algumas pessoas usam mais um lado do que o outro, e dependendo da tendência de usar um dos lados, essa pessoa estará mais propensa a uma linha ou outra de habilidade. Vejamos quais são. O lado esquerdo está ligado à lógica, ao senso crítico, matemático e detalhista, senso de organização. Quem é mais voltado para este lado tende a escolher formas de pensamento racionais e lógicos. Já o lado direito está ligado ao abstrato, ao lado artístico e intuitivo, ligado ao raciocínio filosófico e espiritualizado. Mas isso não é uma regra, todos nós usamos um pouco mais ou um pouco menos o lado do nosso cérebro ligado a estes conceitos. Outra coisa importante é que, quando fazemos uma leitura de uma imagem pela metade, por causa dos neurônios espelhos, o nosso cérebro completa a parte que falta da imagem. Por isso que é muito comum você encontrar imagens subliminares que são colocadas apenas pela metade. Quando você espelha algumas imagens, você observa que ela adquire o seu sentido completo. A leitura que nossos olhos fazem das imagens podem também ser chamada de escaneamento, como os aparelhos que escaneiam imagens e mandam para um computador. Isso explica o porquê que se usam imagens subliminares invertidas e também pela metade, as chamadas imagens espelhos, porque o nosso cérebro completa a parte que falta. Eu não vou entrar no debate se as imagens influenciam ou não o nosso comportamento. Eu deixo essa questão para que cada um avalie por si só. Vimos que os nossos olhos é idêntico à lente de uma câmera fotográfica, e claro que muito mais superior. Mas é interessante fazermos esta comparação para estudarmos o comportamento e funcionamento da nossa leitura visual. As imagens nada mais são que luz. Tudo que atravessa a nossa retina é considerada luz. E vamos perceber que as imagens que se formam no nosso glóbulo ocular aparecem de forma invertida, assim como em uma lente de uma câmera fotográfica. Devemos sim vigiar os nossos olhos e selecionar o que for melhor. Porém, eu não acredito em puritanismo nem em falsa moralidade, pois se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo será luz. O problema é a malícia interna de cada um. Jesus falou sobre aqueles que por fora eram uma coisa, mas que por dentro eram outras. Aqueles fariseus que limpavam o exterior do copo, mas que por dentro estavam cheios de sujeira. Há uma corrente de pensamento que diz que devemos deixar o que está escondido para lá. E dizem que mensagens subliminares não afetam ninguém. Bom, na experiência de Jacó, ele manipulou o DNA das cabras que nasceram manchadas. Então, não podemos subestimar certos mistérios. E o interessante é que o nome Jacó significa enganador. E o nome dele foi mudado por Deus para Israel. Está em Gênesis 35, do 9 ao 12. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó, seu nome será Israel. Vejam também em Gênesis 35, 2 que diz: disse, pois, Jacó aos seus da sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Ou seja, aquilo que o povo de Israel estava colocando diante do seu olhar estava levando eles à ruína e derrota. E a ordem foi destruir os ídolos e trocar as vestes. Quando tiramos a idolatria de diante do nosso olhar,
As nossas vestes espirituais também mudam. Como eu já falei, as nossas vestes de luz estão simbolizadas nas túnicas de várias cores de José. Portanto, temos que tomar cuidado com as imagens que estamos colocando diante do nosso olhar, pois o processo de incubação acontece com a concupiscência dos olhos. E isso também é idolatria. Lembre-se que nos tornamos semelhante a elas, as imagens que estão sendo incubadas na nossa mente. Se um homem passa a olhar apenas com intenção, ele passa a incubar o desejo até dar a luz ao pecado. E dando a luz, isso gera a morte. Isso não acontece da noite para o dia. É o que podemos chamar de somatização, ou até aquelas doenças que são chamadas de psicossomáticas. Ou seja, através daquela somatização de informações que são depositadas na nossa mente, isso começa a gerar alguma coisa no nosso interior. De fato, nós percebemos que os conteúdos de filmes, novelas e as imagens do nosso dia a dia podem estar nos afetando. Mas claro que para isso acontecer, existem extremos. Pessoas que passam o dia inteiro vendo jornais sensacionalistas que só mostram desgraças, pessoas que alimentam a sua psique com dramas de novelas, mesmo essas novelinhas bíblicas que estão carregadas de boas intenções, parodiando aquela frase que diz que de boas intenções o inferno está cheio. E também muitos filmes e séries que estão introduzindo o satanismo de forma massiva. Eu não falo pra ninguém deixar de ver programação nenhuma. Eu vejo de tudo, porém eu sou bastante seletivo. Apenas digo que cada um vigie o seu olhar e veja que se aquilo que está colocando diante dos seus olhos não estão gerando morte. E quando falamos de morte, não estamos falando de morte física, estamos falando de morte espiritual, depressão, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas, pois já é comprovado as doenças psicossomáticas geradas por exposições massivas de programação. Inclusive eu conheço pessoas que o diabo entrou no casamento através de novelas, porque a pessoa começa a ver aquele garanhão da novela dar em cima da mulher que é casada, então hipnotizada pela trama da novela, ela começa a torcer para que o adultério seja consumado, pois a novela engana a pessoa com justificações das mais diversas. Bom, eu darei continuidade a este assunto no próximo vídeo. Falarei das questões ligadas ao lado direito e esquerdo do cérebro e também da simbologia das cores. E assim nós vamos avançando neste assunto. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seus comentários e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.